Então, boa noite a todos. Vamos serenar nossos pensamentos, desligar momentaneamente dos nossos problemas e elevar nosso pensamento ao Mestre Jesus, agradecendo pela oportunidade de estarmos aqui todos reunidos, agradecendo por toda a ajuda que temos, agradecendo pela intuição, agradecendo pelo trabalho, pela saúde, agradecendo pela oportunidade de estarmos aqui encarnados, pela oportunidade de estarmos aqui crescendo nesse planeta, evoluindo, mesmo estejando desencarnados. Agradecendo por tudo. Que Ele nos possa iluminar nesta noite para compreendermos um pouco mais sobre as leis divinas que regem nossas vidas. Pai nosso que está nos céus, santificado seja o vosso bendito nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje e sempre, Senhor. Perdoa-nos, Senhor, nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação. E livra-nos de todos os males, porque o teu é o reino, o poder, a glória e a misericórdia. E graças a Deus. O Evangelho foi aberto no capítulo Capítulo 14. Honra teu pai e a tua mãe. E a lição é a primeira, é piedade filial. também. Então, nós estamos estudando o livro A Gênese, de Allan Kardec, uma das obras básicas da codificação. E a gente está aí no capítulo 10, Gênese Orgânica. E para o estudo dessa noite, a gente vai ler um pouquinho sobre o capítulo e discutir um pouquinho sobre a Gênese Orgânica. Quem gostaria de fazer a leitura hoje? Posso fazer, posso continuar. Tudo bem, então, Sandro. Gênese Orgânica, capítulo 10. Formação primária dos seres vivos, o princípio vital, geração espontânea, escala dos seres orgânicos e o homem corpóreo. Formação primária dos seres vivos. Tempo houve em que não existiam animais. Logo, eles tiveram começo. Cada espécie foi aparecendo, à proporção que o globo adquiria as condições necessárias à existência delas. Isto é positivo. Como se formaram os primeiros indivíduos de cada espécie, compreende-se que, existindo um primeiro casal, os indivíduos se multiplicaram. Mas esse primeiro casal, de onde saiu? É um desses mistérios que entendem com o princípio das coisas e sobre os quais apenas se podem formular hipóteses. A ciência ainda não pode resolver o problema. Pode, entretanto, pelo menos, encaminhá-lo para a solução. É esta a questão primordial que se apresenta. Cada espécie animal saiu de um casal primitivo, ou de muitos casais criados, ou,
se o preferirem, germinado simultaneamente em diversos lugares? Esta última suposição é a mais provável. Pode-se mesmo dizer que ressalta da observação. Com efeito, o estudo das camadas geológicas atesta, nos terrenos de idêntica formação e em proporções enormes, a presença das mesmas espécies em pontos do globo muito afastados uns dos outros. Esta multiplicação tão generalizada e, de certo modo, contemporânea, fora impossível com um único tipo primitivo. Do outro lado, a vida de um indivíduo, sobretudo de um indivíduo nascente, está sujeita a tantas vicissitudes que toda uma criação poderia ficar comprometida, sem a pluralidade dos tipos, o que implicaria uma imprevidência inadmissível da parte do Criador Supremo. Aliás, se, num ponto, um tipo se pode formar, em muitos outros pontos ele poderia formar igualmente, por efeito da mesma coisa. Tudo, pois, concorre a provar que houve criação simultânea e múltipla dos primeiros casais de cada espécie animal e vegetal. A formação dos primeiros seres vivos se pode deduzir, por analogia, da mesma lei em virtude da qual se formaram e formam todos os tipos os corpos inorgânicos. Todos os dias os corpos inorgânicos. À medida que se aprofunda o estudo das leis da natureza, as engrenagens que, desde o início, pareciam tão complicadas, se vão simplificando e confundindo na grande lei de unidade que preside a toda a obra da criação. Isso se compreenderá melhor quando estiver compreendida a formação dos corpos inorgânicos, que é o degrau primário daquela outra. A química considera elementares umas tantas substâncias, como o oxigênio, o hidrogênio, o azoto, o carbono, o cloro e o iodo, o flúor, o enxofre, o fósforo e todos os metais. Combinando-se, elas formam os corpos compostos, os óxidos, os ácidos, os álcalis, os sais e as inúmeras variedades que resultam da combinação destes. A combinação de dois corpos para formar um terceiro exige especial concurso de circunstâncias, seja um determinado grau de calor, de sequidão ou de umidade, seja o movimento ou o repouso, seja uma corrente elétrica, etc. E essas circunstâncias se estas circunstâncias não se verificarem, a combinação não se operará. Quando há combinação, os corpos componentes perdem suas propriedades características, enquanto o composto que deles resulta adquire outras, diferentes das daqueles. É assim, por exemplo, que o oxigênio e o hidrogênio, que são gases invisíveis, quimicamente combinados, formam a água, que é líquida, sólida ou vaporosa, conforme a temperatura. Na água, a bem dizer, já não há oxigênio nem hidrogênio, mas um corpo novo. Decomposta essa água, os dois gases, tornados livres, recobram suas propriedades. Já não há água. A mesma quantidade desse líquido pode ser assim, alternativamente, decomposta e recomposta, ao infinito. A composição e decomposição dos corpos se dão em virtude do grau de afinidade que os princípios elementares guardam entre si. A formação da água, por exemplo, resulta da afinidade recíproca que existe entre o oxigênio e o hidrogênio. Mas, se puser em contato com a água um corpo que tenha com o oxigênio mais afinidade do que a que este tem com o hidrogênio, a água se decompõe. O oxigênio é absorvido e o hidrogênio se liberta. Já não haverá água. Os corpos compostos se formam sempre em proporções definidas, isto é,
pela combinação de uma certa quantidade dos princípios constituintes. Assim, para formar a água, são necessárias uma parte de oxigênio e duas de hidrogênio. Se duas partes de oxigênio forem combinadas com duas de hidrogênio, em vez de água, ter-se-á o deutóxido de hidrogênio, líquido corrosivo, formado, no entanto, dos mesmos elementos que entram na composição da água, porém, noutra proporção. H2O2 não é água oxigenada, ou mestre? Grande mestre da química. Essa pergunta é para você, pô. Capítulo. Bom, Esse que tinha que estar lendo hoje. a gente tem que lembrar que esse livro foi escrito em 1800 e pouquinho. É, então, algumas terminações, alguns nomes são um pouco diferentes. Então, por exemplo, quando ele fala azoto, ele está falando do nitrogênio. Então, a gente não fala mais azoto hoje, a gente fala nitrogênio. Quando ele está falando aí de deutóxido de hidrogênio, na verdade é o peróxido de hidrogênio, que é a Peróxido. água oxigenada. O Sandro tem razão. Então, a água oxigenada que a gente usa para ferimento, por exemplo, é esse. Hoje a gente chama de peróxido de hidrogênio. E o Kardec está chamando de deutóxido de hidrogênio. É o nome usado lá e a tradução acabou ficando. Então, a gente tem que entender que os termos usados na época eram muito diferentes. Então, é só a nomenclatura. Mas o que ele está dizendo aí o que ele está falando aí é sobre as leis de afinidades. Então, ele está dizendo que existe uma lei universal que é da afinidade dos elementos inorgânicos. Então, está dizendo, a afinidade dos elementos inorgânicos, as coisas acontecem não por vontade, nada, é simplesmente pela afinidade. Existe uma lei de Deus, que é essa lei das afinidades. E, naturalmente, quando eles se juntam, se combinam, e pode ter uma descarga elétrica para acontecer, pode ter um calor para ela acontecer, as reações se processam. Ele vai falar mais para frente, ele está falando aqui também o seguinte, o que ele disse? Ele falou que, será que a vida surgiu em um único ponto? Ou a mesma espécie surgiu em muitos pontos ao mesmo tempo? Depois, quem surgiu primeiro, o ovo ou a galinha? A galinha ou o ovo? O ovo ou a galinha? E está dizendo, uma espécie surgiu naturalmente em um ponto só, ou surgiu a mesma espécie em muitos pontos do globo? Ele está dizendo que, pela observação, é mais provável que tenha surgido a mesma espécie em muitos pontos do globo. Mas por que haveria uma espécie surgir em um ponto se haveria as mesmas condições para o surgimento da vida em muitas partes do globo? Então, a probabilidade é que espécies surgiram esparramadas pelo planeta, em muitos pontos. Outra coisa é as espécies, está falando das leis das afinidades, né? Naquela época, o pessoal eles não tinham muita, não sabiam muito bem o que era uma espécie inorgânica, orgânica. Existia até uma briga entre eles, né? E alguns pesquisadores acreditavam que as espécies, as moléculas do nosso corpo, só poderiam ser geradas em seres vivos. E a gente sabe que isso é bobagem, né? Então, a gente vai falar mais para frente da geração da vida, né? E para gerar vida precisa de moléculas que
podem se surgir naturalmente dentro do planeta. Espécies ditas orgânicas que você consegue criar no laboratório, dentro de um tubo de ensaio. Então, ele está dizendo, as leis de afinidades existem desde sempre. Como se combina são leis universais. E você vai e consegue fazer essas proporções e chegou um momento no globo que existiam condições de gerar moléculas que poderiam, que o pessoal chama de sopa primordial, a sopa da vida, para gerar os primeiros micro-organismos. Mas ele vai discutir isso mais à frente, a gente vai explicando isso aos poucos. Tal, em outras palavras, a lei que preside a formação de todos os corpos da natureza, a inumerável variedade deles, resulta de um número pequeno de princípios elementares, combinados em proporções diferentes. Por exemplo, o oxigênio, combinado em certas proporções, com o carbono, o enxofre, o fósforo, forma os ácidos carbônico, sulfúrico, fósforo, sulfúrico, fosfórico. O oxigênio e o ferro formam o óxido de ferro, ou ferrugem. O oxigênio e o chumbo, ambos inofensivos, dão origem aos óxidos de chumbo, tais como litargílio, o alvaiade, o mínio, que são venenosos. O oxigênio, com os metais chamados cálcio, sódio, potássio, forma a cal, a soda, a potássio. A cal, unida ao ácido carbônico, forma os carbonatos de cal ou pedras calcárias, tais como o mármore, a cré, a estalactites das grutas, unidas ao ácido sulfúrico, forma o sulfato de cálcio, ou o gesso, e o alabastro. Ao ácido fosfórico, o fosfato de cálcio, base sólida dos ossos. O cloro e o hidrogênio formam o ácido clorídrico, ou hidroclórico. O cloro e o sódio formam o cloreto de sódio, ou sal marinho. Todas essas combinações e milhares de outras se obtêm artificialmente em pequenas quantidades nos laboratórios de química. Elas se operam em larga escala no grande laboratório da natureza. Em sua origem, a Terra não continha essas matérias em combinação, mas apenas volatilizados seus princípios constitutivos. Quando as terras calcárias e outras, tornadas pedrosas com o tempo, se lhe depositaram na superfície, aquelas matérias não existiam inteiramente formadas. Porém, no ar se encontravam em estado gasoso todas as substâncias primitivas. Precipitadas por efeito do resfriamento, essas substâncias, sob o império de circunstâncias favoráveis, se combinaram, segundo o grau de suas afinidades moleculares. Foi então que se formaram as diversas variedades de carbonatos, de sulfatos, etc. A princípio, em dissolução nas águas, depositadas depois na superfície do solo. Suponhamos que, por uma causa qualquer, a Terra voltasse ao estado primitivo de incandescência. Tudo se decomporia. Os elementos se separariam, todas as substâncias fusíveis se fundiriam, todas as que são volatilizáveis se volatizariam. Depois, outro resfriamento determinaria nova precipitação e, de novo, se formariam as antigas combinações. Essas considerações provam quanto a química era necessária para a inteligência da Gênese. Antes de se conhecerem as leis da afinidade molecular, não era possível compreender-se a formação da Terra. Esta ciência lançou grande luz sobre a questão, como o fizeram a astronomia,
e a geologia, de outro ponto de vista. Na formação dos corpos sólidos, um dos mais notáveis fenômenos é o da cristalização, que consiste na forma regular que assumem certas substâncias, ao passarem do estado líquido ou gasoso ao estado sólido. Essa forma, que varia de acordo com a natureza da substância, é geralmente a de sólidos geométricos, tais como o prisma, o romboide, o cubo, a pirâmide. Toda a gente conhece os cristais de açúcar, Candy, os cristais de Roche ou sílica cristalizada. São prismas de 6 faces que terminam em pirâmide igualmente hexagonal. O diamante é carbono puro ou carvão cristalizado. Os desenhos que no inverno se produzem sobre as vidraças são devido às cristalizações do vapor de água durante a congelação, sob a forma de agulhas prismáticas. A disposição regular dos cristais corresponde à forma particular das moléculas de cada cor. Essas partículas, para nós infinitamente pequenas, que não deixam, por isso, de ocupar um certo espaço, solicitadas umas para as outras pela atração molecular, se arrumam e justapõem segundo a origem das formas, de suas formas, segundo suas formas, de maneira a tomar cada uma o seu lugar em torno do núcleo ou primeiro centro de atração e a constituir um conjunto simétrico. A cristalização só se opera em certas circunstâncias favoráveis, fora das quais ela não pode dar-se. São condições essenciais o grau da temperatura e o repouso absoluto. Compreende-se que um calor muito forte, mantendo afastadas as moléculas, não lhes permitiria condensarem-se e que a agitação, impossibilitando-lhes um arranjo simétrico, não lhes consentiria formar senão uma massa confusa e irregular, donde ou não haver cristalização propriamente dita. A lei que preside a formação dos minerais conduz naturalmente à formação dos corpos orgânicos. A análise química mostra que todas as substâncias vegetais e animais são compostas dos mesmos elementos que os corpos inorgânicos. Desses elementos são o oxigênio, o hidrogênio, o azoto e o carbono, os que desempenham papel principal. Outros entram acessoriamente. Como no reino mineral, a diferença de proporções na combinação dos referidos elementos produz todas as variedades de substâncias orgânicas e suas diversas propriedades, tais como os músculos, os ossos, o sangue, a bile, os nervos, a matéria cerebral, a gordura nos animais, a seiva, a madeira, as folhas, os frutos, as essências, os óleos, as resinas, etc., nos vegetais. Assim, na formação dos animais e das plantas, nenhum corpo especial entra que igualmente não se encontre no reino mineral. Alguns exemplos comuns darão a compreender as transformações que se operam no reino orgânico, pela só modificação dos elementos constitutivos. No suco da uva, não há vinho, nem álcool, mas apenas água e açúcar. Quando o suco fica maduro e são propícias as condições, produz-se nele um trabalho íntimo a que se dá o nome de fermentação. Por esse trabalho, uma parte do açúcar se decompõe. O oxigênio, o hidrogênio e o carbono se separam e combinam nas proporções necessárias a produzir o álcool. De sorte que, em se bebendo suco de uva, não se bebe realmente álcool, pois que este ainda não existe. Ele se forma nas partes constituintes da água e do açúcar, sem que haja, em suma, uma molécula a mais ou a menos. No pão e nos legumes que se comem, não há certamente carne, nem sangue, nem osso, nem bile, nem matéria cerebral.
Entretanto, esses mesmos elementos, descompondo-se e recompondo-se pelo trabalho da digestão, produzem aquelas diferentes substâncias tão só pela transmutação de seus elementos constitutivos. Na semente de uma árvore não há madeira, folhas, flores ou frutos. E fora erro pueril crer-se que a árvore inteira, sob a microscópica forma, ali se encontra. Quase não há, sequer, na semente, oxigênio, hidrogênio e carbono em quantidade necessária a formar uma folha de árvore. A semente contém um germe que desabrocha em favoráveis condições. Esse germe se desenvolve por efeito dos sucos que aure da terra e dos gases que aspira do ar. Tais sucos, que não são lenho, nem folhas, nem flores, nem frutos, infiltrando-se na planta, lhe formam a seiva, como nos animais formam o sangue. Levada pela circulação a todas as partes do vegetal, a seiva, conforme o órgão a que vai ter e onde sofrer uma elaboração especial, se transforma em lenho, folhas e frutos. Como o sangue se transforma em carne, osso, bile, etc. Contudo, são sempre os mesmos elementos: oxigênio, hidrogênio, azoto e carbono, diversamente combinados. As diferentes combinações dos elementos para a formação das substâncias minerais, vegetais e animais não podem, pois, operar-se a não ser nos meios e em circunstâncias propícias. Fora dessas circunstâncias, os princípios elementares estão numa espécie de inércia. Mas desde que as circunstâncias se tornam favoráveis, começa um trabalho de elaboração. As moléculas entram em movimento, agitam-se, atraem-se, aproximando-se e se separam em virtude da lei de afinidades. E por suas múltiplas combinações, compõem a infinita variedade das substâncias. Desapareçam essas condições e o trabalho subitamente cessa, para recomeçar quando elas de novo se apresentarem. É assim que a vegetação ativa, enfraquece, para e prossegue, sob a ação do calor, da luz e da umidade, do frio ou da seca, que esta planta prospera num clima ou num terreno e se estiola ou perece noutros. O que diariamente se passa às nossas vistas pode-se colocar-nos na pista do que se passou na origem dos tempos, porquanto as leis da natureza não variam, visto que são os mesmos os elementos constitutivos dos seres orgânicos e inorgânicos que os sabemos a formar incessantemente, em dadas circunstâncias, as pedras, as plantas e os frutos. Podemos concluir daí que os corpos dos primeiros seres vivos se formaram como as primeiras pedras, pela reunião das moléculas elementares, em virtude da lei da afinidade. À medida que as condições da vitalidade do globo foram propícias a essa ou aquela espécie. A semelhança de forma e de cores na reprodução dos indivíduos de cada espécie pode comparar-se semelhança de forma de cada espécie de cristal. Justapondo-se sob a ação da mesma lei, as moléculas produzem conjunto análogo. Bom, aí ele está dizendo o seguinte, né? Aqui hoje a gente sabe que os compostos, todos nós, seres, seres humanos, animais, vegetais, pedras, a terra, são compostos dos mesmos elementos químicos. Então, hoje
né? Ele falou, um dos elementos principais da nossa estrutura é o carbono. Esse carbono nós absorvemos através dos alimentos, de frutas, verduras, de carne. Agora, mesmo que eu tinha me absorvido a partir da carne, o, o boi comeu capim. E o capim? O capim cresceu. Para o capim crescer, ele precisa dos nutrientes do solo, nutrientes que a gente chama de compostos inorgânicos, além do gás carbônico da atmosfera, da água do solo, da energia do sol, para produzir a substância. E o capim cresce. Os elementos são os mesmos. Não importa se estão na pedra, numa árvore, num animal ou no ser humano. São exatamente os mesmos. E há uma troca constante desses elementos. Então, todos nós um dia vamos desencarnar. Sejamos cremados. Se o nosso corpo for cremado, ou se o nosso corpo for enterrado, os nossos átomos, os nossos elementos, vão voltar para a natureza. Então, digamos que eu seja cremado e seja jogado no mar. Os átomos que foram jogados no mar vão alimentar algas, vão alimentar peixe, vão alimentar um monte de outros organismos. E o carbono, o oxigênio, o nitrogênio, o enxofre, que hoje faz parte do meu corpo, amanhã vai fazer parte de um peixe, vai fazer parte de uma alga, vai fazer parte de uma baleia, de um tubarão. Isso vai renovando. Hoje, isso é mais natural. Na época da Kardec, não. E até uma briga entre Luigi Galvani e o outro italiano lá, Volta, Alessandro Volta. Alessandro Volta e Luigi Galvani. Tava lá ele brincando, os caras que não esqueci qual deles. Eles estavam dissecando um sapo, né? Todo mundo já fez dissecou o sapo aqui, né? Não? Puxa vida. Então, amanhã, faça o sapo para fazer uma dissecação. Então, você vai lá, abre o sapo tal, e dá uma dissecada. Tava um deles, não lembro do qual dos dois. Acho que o Galvani, vai. Digamos que era o Luiz Galvani. Tava lá dissecando o sapo. De repente, o sapo morto, e as pernas começaram a mexer, assim, ó. Pergunto para vocês espíritas, como é que a perna do sapo morto mexe? Obsessão, né? Estava sendo obsediado o sapo. Vamos, espírita, como é que a perna do sapo morto mexe? Restinho de energia que tinha no corpo ainda. Contração elétrica lá. Foi uma colher de aço. Ele estava fazendo a dissecação e usando dois metais diferentes. Vamos supor, cobre e zinco. E em um certo momento ele tocou os dois metais e ele gerou uma pilha. Quando ele gerou uma pilha, ele deu uma descarga elétrica na perna do sapo. E Não falei que era energia? então essa pilha, essa descarga elétrica esse impulso elétrico fez a perna se mexer. O nosso braço se mexe por impulsos elétricos. A perna do sapo mexe por impulsos elétricos. Quando você gerou uma descarga elétrica externa, a perna do sapo mexeu. Só que existia uma discussão entre eles que um deles, acho que foi o Galvani,
dizia que existia uma eletricidade animal. E o Volta, dizendo o contrário, que a eletricidade estava em todo o local, né? Na verdade, a eletricidade num ser humano, num sapo ou numa pilha é a mesma, né? Então, existe uma coisa só. A eletricidade é uma coisa só. Os elementos químicos é uma coisa só. Então, o que o Kardec está dizendo é, não existe elementos especiais para a vida orgânica. São os mesmos elementos que existem para tudo na Terra. Independente se está numa pedra, num sapo ou no ser humano. E os elementos vão se trocando de forma. E eles não somem, não desaparecem, eles só se recombinam. É como se fosse um monte de pecinha de Lego que eu vou montando um ser humano, eu vou montando um sapo, eu vou montando uma árvore, eu monto uma pedra. As mesmas peças de Lego formam tudo isso. É isso que o Kardec está tentando dizer, né? Ainda na época de Kardec, o que ele está dizendo era ainda mais novidade, né? Outra coisa que ele diz no texto é: o Espiritismo precisou de muitos anos para surgir. Por quê? Primeiro, precisava que os homens evoluíssem. Depois, precisava que a ciência evoluísse. Então, como é que você vai falar de todos esses conceitos sem a química, sem a geologia, sem a astronomia? Todas essas ciências ajudaram a você a trazer um conhecimento novo, que era difícil você falar de tudo isso sem essa base, sem esse conhecimento. Então, Kardec está falando, né, tanta coisa baseada na ciência, trazendo isso com a ciência pensando na ciência, raciocinando em cima de forma científica, o que seria impossível poucos anos atrás. Poucos anos antes de Kardec, o pensamento científico não existia. Aí o raciocínio científico foi se desenvolvendo e que foi uma das bases para poder surgir também a ciência espírita. Ok? Perguntas? Aonde encontra sapo? Não sei. Aí é com a. Lá em Carapicuíba tem bastante. Aqui em Osasco não tem, não. Tem sim. Brincadeirinha com a Sônia. Qualquer coisa, a Sônia caça dois de vez em para vocês. Princípio vital. Dizendo que as plantas e os animais são formados dos mesmos princípios constituintes dos minerais, falamos em sentido exclusivamente material, porque aqui apenas do corpo se trata. Sem falar do princípio inteligente, que é a questão à parte. Há, na matéria orgânica, um princípio especial, inapreensível, e que ainda não pode ser definido. O princípio vital, ativo no ser vivente. Esse princípio se acha extinto no ser morto, mas nem por isso deixa de dar à substância propriedades que a distinguem das substâncias inorgânicas. A química, que decompõe e recompõe a maior parte dos corpos inorgânicos, também conseguiu decompor os corpos orgânicos, porém, jamais chegou a reconstituir sequer uma folha morta. Prova evidente de que há nestes últimos o que quer que seja inexistente nos outros. Será o princípio vital alguma coisa particular que tenha existência própria? Ou, integrado no sistema da unidade do elemento gerador, apenas será um estado especial, uma das modificações do fluido cósmico, pela qual que se torne princípio de vida, como se torna a luz, fogo, calor, eletricidade?
É nesse último sentido que as comunicações acima reproduzidas resolvem a questão, capítulo 6, uranografia geral. Seja, porém, qual for a opinião que se tenha sobre a natureza do princípio vital, o certo é que ele existe, pois que se lhe apreciam os efeitos. Pode-se, portanto, logicamente, admitir que, ao se formarem, os seres orgânicos assimilaram o princípio vital, por ser necessário a destinação deles, ou, se preferirem, que esse princípio se desenvolveu em cada indivíduo, por efeito mesmo da combinação dos elementos, tal como se desenvolvem, dadas certas circunstâncias, o calor, a luz e a eletricidade. Combinando-se, sem o princípio vital, o oxigênio, o hidrogênio, o azoto e o carbono, unicamente teriam formado um mineral ou corpo inorgânico. O princípio vital, modificando a constituição molecular desse corpo, dá-lhe propriedades especiais. Em lugar de uma molécula mineral, tem-se uma molécula de matéria orgânica. A atividade do princípio vital é alimentada desde a vida pela ação do funcionamento dos órgãos, do mesmo modo que o calor pelo movimento de rotação de uma roda. Cessada aquela ação, por motivo da morte, o princípio vital se extingue, como o calor, quando a roda deixa de girar. Mas o efeito produzido por esse princípio sobre o estado molecular do corpo subsiste, mesmo depois dele extinto, como a carbonização da madeira subsiste, a extinção do calor. Na análise dos corpos orgânicos, a química encontra os elementos que os constituem: oxigênio, hidrogênio, azoto e carbono. Mas não pode reconstituir aqueles corpos como, já não existindo a causa, não lhe é possível reproduzir o efeito, ao passo que possível lhe é reconstituir uma pedra. Tomamos para termo de comparação o calor que se desenvolve pelo movimento de uma roda, por ser o efeito vulgar que todo mundo conhece, e mais fácil de compreender-se. Mais exato, no entanto, houvéramos sido dizendo que, na combinação dos elementos para formarem os corpos orgânicos, desenvolve-se eletricidade. Os corpos orgânicos seriam, então, verdadeiras pilhas elétricas, que funcionam enquanto os elementos dessas pilhas se acham em condições de produzir eletricidade. É a vida, que deixam de funcionar quando tais condições desaparecem. É a morte. Segundo essa maneira de ver, o princípio vital não seria mais do que uma espécie particular de eletricidade, denominada eletricidade animal, que que durante a vida se desprende pela ação dos órgãos, e cuja produção cessa quando da morte, por ser extinguir tal ação. Bom, Kardec está falando de várias suposições, né? Então, ele está falando aí da eletricidade animal. Na verdade, a eletricidade é a mesma eletricidade de qualquer forma, né? Vocês já deram um choque em alguém? Encostaram em alguém e deram um choque? Esse aí é um tipo de energia elétrica estática que a gente tem. Isso acontece mais, por exemplo, em dias frios, quando a pessoa está usando uma roupa de lã, né? Isso é mais comum em dias mais secos. Acontece em dias mais secos. Então, agora que a gente está entrando no inverno,
a pessoa vai usar o dia mais seco, vai usar roupas mais, tipo, por exemplo, lã, né? É possível você dar uma descarga elétrica. Essa descarga elétrica é a mesma que você vai tomar numa tomada, ok? Ou de uma pilha, certo? Então é a mesma, não tem uma energia elétrica animal. É a mesma eletricidade. Mas o que Kardec está querendo dizer é que todo ser vivo existe um princípio vital. Então, tem lá uma pessoa. Aí uma pessoa, por exemplo, né, acaba de desencarnar. Não importa que o médico não faça, não é lá, dá choque, faz uma coisa, faz outra, dá uma injeção, tal. Se o princípio vital já se acabou, é impossível você voltar à vida aquele corpo. Diferente, por exemplo, de um carro. Então, você fala, esse carro deu PT, deu perda total, né? Mas você vai lá, troca uma peça, troca outra, e aquele carro que deu perda total, que está lá no ferro velho há muito tempo, ele volta à vida, pode dizer. Ele volta a andar, então você pode ter um carro em condições, porque você consegue trocar o motor, consegue trocar o freio, consegue trocar a lataria, consegue trocar tudo no carro. O que você quiser para o carro voltar a funcionar. O organismo, o ser vivo, não é assim. Além de peças, então tá lá, o coração ruim. Vai lá, pega um coração na prateleira, vai lá e troca. Não funciona. Pode até você fazer um transplante de coração, um transplante de vários órgãos. Mas a pessoa morreu, desencarnou, não tem como voltar à vida, né? Aí ele está dizendo do princípio vital. Essa vitalidade vem, como a gente já sabe, do nosso próprio perispírito. No perispírito, acaba tendo essa vitalidade, esse princípio vital. Quando André Luiz descreve a reencarnação de Surgismundo, é isso? Né? Sigismundo. Como que é? Sigismundo. Bom, esse nome aí que a Andressa falou. Então, quando ele mostra a encarnação, ele mostra lá um corpo, um perispírito reduzido, e aos poucos esse perispírito vai se tornando forma e vai crescendo. Então, o perispírito de um desencarnado não tem esse princípio vital. E para você encarnar, você tem que colocar princípio vital no próprio perispírito, que vai sendo acumulado. No André Luiz acaba mostrando essa absorção desse princípio vital para que ele tenha a próxima encarnação. E você tem essa energia vital, esse princípio vital, para passar durante a vida. Aí chega uma hora que isso acaba. Aí você desencarna. Ah, mas eu posso transferir, né? A pessoa está acabando lá, você pode dar uma carga extra para a pessoa viver mais um tempo? Pode, né? Então já existiram pessoas que estavam acabando e precisava viver mais um tempo, e o mundo espiritual foi lá e transferiu essa energia e a pessoa viveu mais meses ou até anos, né? Mas isso uma coisa diferente das partículas como hidrogênio, como oxigênio, como nitrogênio, enxofre. Não é essa parte material. É algo muito mais sutil, que não é a matéria como a gente tem aqui. É uma matéria, mas é uma coisa mais sutil, mais etérea, que tá ali no nosso perispírito. Mas sabe que o nosso perispírito é formado de várias coisas, inclusive desse energia vital, princípio vital, quando a gente está encarnado. O desencarnado não tem isso.
Mas o encarnado tem essa energia, esse princípio que dá vida aos nossos corpos. Lorenzo, os elementos químicos que estão no nosso corpo em qualquer lugar, na verdade, são condutores da eletricidade, né? A eletricidade existe, mas ela não é nenhum elemento químico, mas os elementos químicos são os condutores dela, pelo qual ela perpassa, ela se desenvolve, desenraiza em todos os lugares aí, né? Inclusive é ela que vai alimentando o sistema para crescerem aí as moléculas e a gente crescer. Perfeito. Ok? Alguma pergunta até aqui? Alguma dúvida? Algum esclarecimento? Não? Ô, prof, eu Diga. estava aqui tentando achar É que eu não lembro o nome do livro, mas existiu um processo que eu não consegui entender até hoje, de um médico que morreu, saiu do corpo, foi andar lá pela cidade, viu todo aquilo, colocou... não, ele andou num bar, viu espíritos necessitados. Ele descreve com riqueza de detalhes o que aconteceu com ele e os espíritos que ele viu. E depois ele volta para o corpo. Quando ele voltou, ele não achava o corpo dele, que era num lugar assim de guerra, assim, tipo hospital de campanha. E aí ele achou o corpo dele porque ele reconheceu um braço caído com um anel que era dele. Então ele viu que era o corpo dele. E ele conseguiu voltar para o corpo, ele ficou 9 minutos fora nessa excursão, né, da alma. E depois ele voltou para o corpo e ainda conseguiu sobreviver, porque ele que escreveu o livro. Como será que pode? O nome disso é experiência de quase morte. Tem milhares de relatos disso. Então, mas ele foi dado como morto, porque ele estava ali já todo coberto, fizeram, né, pelo menos, ali, não sei se Bom, fizeram bem feito, né, os exames. Sônia, Mas ver esse nome quase morte não quer dizer que ele tivesse morrido. Muito provavelmente Ele fala que ele desencanou, né, mas sei lá. Bom, Então, mas mas é o que a Andressa está dizendo, a experiência de quase morte. Existem várias experiências de quase morte que a pessoa fica realmente morta por 1, 2 minutos, por pouco tempo, ele né? ficou 9. Bom, 9 já é uma coisa um pouco exagerada, ok? Foi o que ele Mas falou. fica, digamos o seguinte, né? Não estava lá, Uns não viu. 1, 2 minutos, né? Então, o corpo parou o coração parou de bater, o cérebro parou de funcionar durante isso daí, esse período curto, mas a ligação entre o espírito, via perispírito, e o corpo não foi rompida, exato. tá? Então, não houve o rompimento. Se houvesse o rompimento do perispírito para o corpo, aí não tinha mais volta. Ele não teria Mesmo, como mesmo voltar, né? Jesus, mesmo Jesus, com todo o seu poder, com todo o seu conhecimento, jamais ele foi lá e uniu o perispírito. Não? Então, todos os exemplos da Bíblia e relatos de Lázaro e tal, então, falou que estava morto, ninguém estava morto, né? Tanto Jesus falou, ele está só dormindo, né? Então, morreu, acabou. Agora, o que pode acontecer é, como foi falado, a experiência de quase morte. A experiência de quase morte é o corpo praticamente parou, né? Você pode até colocar os instrumentos e dizer, morreu, né? Mas o perispírito ainda está ligado ainda. Um laço fraco, mas está ligado ainda. Aí, nesses casos,
é possível, né? Tem muitos casos, né? Que a pessoa voltou e relata experiências no mundo espiritual. Tem E milhares de isso, relatos. oi? Tem milhares de relatos e tem cientistas estudando isso. Tem um canal, afinal, que somos nós. São cientistas, é um médico e um físico estudando esses relatos, com livro publicado e tudo aqui no Brasil, e vários relatos internacionais. Mas eu acredito que é como o professor está falando, além de estar o laço perispírito-corpo ligado, tinha energia vital, senão ele não voltava. Isso. Desculpa interromper, é como a letargia, a catalepsia, né? Porque a Não, letargia principalmente é mais profunda ainda, né? Porque ela pode demorar até alguns dias, como é o caso do Lázaro. Agora, essa história que a senhora está contando, a gente não sabe qual foi a época também, se eles tinham aparelhagem para medir, né? não, mas é mais Médicos, forte, porque tem relatos, Celso, desculpa te interromper, tem relatos de monitoramento cardíaco de muitos minutos de morte real, assim. Medir o cérebro e não está. Só que nós somos espíritos, eles não têm esse conhecimento de fluido vital, laço perispirístico, eles ainda não têm esse conhecimento. Não, a E a letargia partir também ela desses volta, a experimentos, pessoa lembra do que ela passou, ela volta. É muito parecido também com sintomas de quase morte, né? Não é muito diferente. Tanto é que a Ivone passou isso por várias vezes, né? Ela ficou com uma semana sem. A pessoa achava que tinha morrido. então, Depois ela volta, depois ela transmite tudo. Não faz muito desculpa aí, tempo, mas porque até só, pouco só, tempo só ele um minuto. estava vivo, não sei se já morreu de verdade, né? Bom, esses experimentos, né, que a Andressa está dizendo, eles realmente monitoram o coração e monitoram o cérebro, né? Monitoram o que o cérebro está acontecendo. Então, pelos instrumentos, a pessoa realmente morreu. O pessoal diz, né? Pensa o seguinte, que o nosso pensamento é um reflexo das reações bioquímicas do nosso corpo. Aí, quando o nosso corpo para, e a pessoa fica alguns minutos, o corpo não está atuando, o cérebro está parado, o coração está parado. E a pessoa volta e descreve exatamente o que está acontecendo naquela sala ou até em outro ambiente. Tem Aí, relatos de esses fatos estão levando pessoas materialistas dizerem que acredito. existe algo além do cérebro, que a nossa mente não está no cérebro, a nossa mente está fora do cérebro físico. Porque já que o cérebro físico está parado e você tem memórias e você consegue relatar a cena do centro cirúrgico, ou você consegue relatar até uma cena que está acontecendo em outro local. Então isso significa que o cérebro, não está no físico. Então, pessoas materialistas estão falando, existe algo além da parte física, que eles não chamam de espírito, eles chamam de outra coisa, mas é Não, algo não, fora do não. corpo físico. Tem relatos, inclusive, de pacientes nesse estado, dos 2, 3 minutos, totalmente mortos, que voltam e falam: Eu vi um tênis no topo do prédio do hospital. Um tênis escondido no canto do. E aí a pessoa vai lá, tem dificuldade para ir achar o tal do tênis lá onde ninguém conseguiria achar, de uma experiência única, assim. É legal porque você traz a realidade de que a mente, ela não é corporal, ela é espiritual. Não importa o nome que eles dão várias denominações. Não assumem ainda que isso seja um espírito, mas e não é um relato ou dois, as experiências têm no mundo inteiro e documentadas cientificamente. Então,
É muito legal. O nosso banco de memória não fica no cérebro, né? Isso, Não. mas sempre para falar, a pessoa não morreu exatamente, ainda tem princípio Tudo bem. vital, existe ainda a ligação do perispírito, né? Deve. A Sim. ciência não percebe isso, né? Ainda hoje não consegue perceber isso, mas já perceberam que existe algo além do cérebro, uma coisa fora do cérebro Isso é. que consegue é, relatar fatos mesmo no cérebro parado. Então, se o cérebro está parado, como é que ele relata, como é que ele armazena informações do tênis, de fatos acontecendo, ou seja, tem algo extrafísico, extra cérebro. Então, tem muita já, a ciência já está dizendo, ó, o cérebro, ok, mas tem algo além do cérebro, então isso está sendo comprovado cientificamente. Não chama de espírito, mas chama de outra coisa, de consciência, sei lá, não lembro, não sei qual o nome certo que eles dão. E Ok? muitos cientistas completamente ateus comprovando isso. Inclusive, o brasileiro que publicou o livro, que é um neurologista muito conceituado, ele não acredita em nada, mas ele falou: não posso negar, com todas essas experiências, existe uma consciência fora do corpo. Isso não é um fato que não há como a ciência negar. Estou falando do Nicoleles? Não, não é o Nicoleles. Eu esqueci o nome dele. Ele é um neurologista. E ele fez livro gigantesco, muito, muito bem embasado, porque agora eles pegam relatos, inclusive, eh, que não são só de EQM, são experiências mediúnicas e tudo. Mas esse livro foi embasado só com cientificamente comprovado, morte dentro do hospital, comprovado tudo certinho. E como o Lourenço falou, e eu acredito que é realmente isso. Tem a ligação ali, eles só não sabem, porque eles não sabem disso. Eles não sabem que a gente tem um perispírito, eles não sabem que tem energia vital, eles não sabem que existe um cordão que liga o Cordão de perispírito, prata, é não verdade. sabem nada disso, né? Isso. Geração espontânea. Geração espontânea. É natural se pergunte por que não mais se formam seres vivos nas mesmas condições que se formaram os primeiros que surgiram na Terra. Sobre esse ponto, não pode deixar de lançar luz à questão da geração espontânea, que tanto preocupa a ciência, embora ainda esteja diversamente resolvida. O problema é este: formam-se, nos tempos atuais, seres orgânicos pela simples reunião dos elementos que os constituem, sem germes, previamente produzidos pelo modo ordinário de geração, ou, por outra, sem pais nem mães? Os partidários da geração espontânea respondem afirmativamente, apoiando-se em observações diretas, que parecem concludentes. Pensam outros que todos os seres vivos se reproduzem uns pelos outros, firmados sobre o fato que a experiência comprova de que os germens de certas espécies vegetais e animais, mesmo dispersos, conservam latente vitalidade durante longo tempo, até que as circunstâncias lhes favoreçam a eclosão. Esta maneira de entender deixa sempre em aberto a questão da formação dos primeiros tipos de cada espécie. Sem discutir os dois sistemas, convém acentuar que o princípio da geração espontânea, evidentemente, só se pode aplicar aos seres das ordens mais ínfimas do reino vegetal e do reino animal. Aqueles
em os quais a vida começa, o despontar, em organismo extremamente simples e, de certo modo, rudimentar. Foram esses, com efeito, os primeiros que apareceram na Terra e cuja formação houve de ser espontânea. Assistiríamos, assim, a uma criação permanente, análoga à que se produziu nas primeiras idades do mundo. Mas, então, por que não se formam da mesma maneira os seres de complexa organização? Que esses seres não existiram sempre. É fato positivo. Logo, tiveram um começo. Seu musgo, líquen, o zoófito, o infusório, os vermes intestinais e outros podem produzir-se espontaneamente. Por que não se dá o mesmo com as árvores, os peixes, os cães e os cavalos? Param aí, por enquanto, as investigações. Desaparece o fio condutor e, até que seja encontrado, fica aberto o campo às hipóteses. Fora, pois, imprudente e prematuro apresentar meros sistemas como verdades absolutas. Se a geração espontânea é fato demonstrado, por muito limitado que seja, não deixa de constituir um fato capital, um marco de natureza a indicar o caminho para novas observações. Sabe-se que os seres orgânicos complexos não se produzem dessa maneira, mas quem sabe como eles começaram? Quem conhece o segredo de todas as transformações? Vendo Carvalho sair da glande, quem pode afirmar que não exista um laço misterioso entre o pólipo e o elefante? No estado atual dos nossos conhecimentos, não podemos estabelecer a teoria da geração espontânea permanente, senão como hipótese, mas como hipótese provável que um dia, talvez, tome lugar entre as verdades científicas incontestes. Tem um capítulo interessante, eu não vou saber dar detalhe, mas no estudo da botânica, né, das primeiras plantas, né, os vegetais, árvores, essas coisas, eu também não sei qual foi a era pré-histórica disso, mas não existiu o advento da floração. E isso eu tenho certeza, porque dessa parte do texto eu lembro absolutamente bem. E ele falava disso. Era, era um texto, inclusive, que ele falava dessa influência da grande mente divina que a ciência não conseguia chegar a explicar. De uma hora para outra, houve uma verdadeira explosão de flores, de floração, nas espécies vegetais que estavam habitando a Terra até então, né, nos tempos primitivos. Porque não existia a floração, não existia esse instrumento, né, de reprodutivo. E, de repente, toda a Terra chegou e começou a se cobrir com esse recurso, né, como se diz, é como uma evolução, uma sofisticação do reino vegetal. E se falava sobre isso, aí achei super interessante, né, porque eu falava assim, mas não tinha como chegar e ter, num espaço de X anos que tinha do desenvolvimento da vida vegetal, ter aquela explosão das floradas em várias espécies, né? O surgimento de várias espécies floráveis que tinham, né? Ou seja, espécies mais desenvolvidas. E foi um negócio que foi assim. É muito Então, interessante. então eu pergunto de novo. Quem surgiu primeiro, o ovo ou a galinha? O ovo. Bom, a gente Já sabe tinha, que... já tinha ovo antes da existência da galinha. Dinossauro já tinha ovo. É bem antes da galinha, então foi o ovo. Boa. Então, a gente sabe o seguinte, vai ser o próximo Galinha com tópico, dente. vai ser o próximo tópico aí do texto, né? Que as espécies mais desenvolvidas não surgiram do nada.
né? Não tem uma geração espontânea de um cavalo, de uma pessoa, de um sapo. Isso não existe. Agora, as espécies mais simples, de uma única célula, como é que surgiu? As células mais simples, como é que surgiram? Hoje a biologia estuda a como que são, quais os componentes dentro da célula. Existem células mais simples, como as células vegetais, e células mais complexas, como as células do nosso organismo, né? Agora, como surgiu isso? A ciência tem várias hipóteses. Uma delas é essa sopa primordial. Então, o que a ciência diz? A composição da Terra, a composição dos gases na Terra é diferente hoje de antigamente. Então, a composição da atmosfera, opa, a composição da atmosfera hoje é diferente. Hoje a gente tem muito nitrogênio na atmosfera, oxigênio e outros gases. Mas na formação da Terra, lá para trás, antes de surgir a vida, essa composição química da atmosfera era diferente. Então, existia amônia na atmosfera, que hoje quase não existe. Existia metano na atmosfera, que hoje a quantidade é bem menor. Então, a composição de outros gases na atmosfera eram diferentes. A descarga elétrica. As descargas elétricas eram muito intensas. Então, tem um experimento de 1953 que pegou lá vários gases que foram supostos que estavam na atmosfera do ambiente, lá para trás, e deram um monte de descargas elétricas. Compostos orgânicos, como metano, amônia e outros elementos, com um monte de descarga elétrica, acabou gerando moléculas, como de proteínas, de aminoácidos, que são formadores da vida. Então, imagina que isso aconteceu em todo o planeta, não no ponto só, mas esparramado por todo o planeta. Uma atmosfera propícia, uma temperatura adequada, composição adequada e descarga elétrica direto. Isso fez com que surgissem muitas moléculas que fazem parte dos seres vivos. Então, gerou proteínas, gerou aminoácidos, gerou um monte de outras coisas, né? E são moléculas para a geração da vida. Logicamente que só essas moléculas de geração da vida não são suficientes para gerar vida. Aí tem o princípio vital, né? A interferência do mundo espiritual para criar esses organismos. Mas com essa composição, um monte de estruturas orgânicas, né? Aí, com a introdução, a influência do mundo espiritual, com o princípio vital e a manipulação de tudo isso, acabou se gerando, né, os primeiros seres vivos. E essa geração dos primeiros seres vivos, né, os mais simples, os mais simples, né, de uma célula só, foram geradas em todo o planeta. Não num ponto só, mas em todo o planeta. Depois, a partir desses seres mais simples, é que foram surgindo, aos poucos, seres mais complexos. Então, se a gente ler o livro, por exemplo, de Emmanuel, A Caminho da Luz, né? Ele fala que, no princípio, Emmanuel fala que, no princípio, as leis de reprodução que a gente, né, vê
não seguiam exatamente o que as leis atuais. Então, o pessoal pega, por exemplo, lá, ervilhas, faz cruzamento de ervilhas para dar cores diferentes, e pega várias plantas que dão, faz o cruzamento e vê qual a probabilidade de dar, né, do cruzamento de duas plantas para dar uma terceira, né? Todas essas regras de Mendel, por exemplo, não funcionavam muito bem no começo, pela influência espiritual, pela influência dos engenheiros siderais, nessa manipulação da matéria orgânica. Então, hoje, a gente sabe que existem mutações, mas no começo, para gerar de uma célula, gerar duas células, depois um organismo com três células, e vai crescendo, crescendo, crescendo. As mutações da época eram muito maiores do que a gente tem hoje. Hoje a gente tem mutações, mas lá existia uma quantidade muito maior. Existia essas inteligências por trás, manipulando para gerar. Então, uma única célula foi essa geração espontânea, né? Através de matéria orgânica, através de proteínas, de ácidos graxos, de ácidos do DNA, que foram feitos, por exemplo, descarga elétrica, e depois, com o princípio vital, gerou os primeiros seres, né? Então, isso foi uma geração em todo canto, em todo o planeta, não num lugar só, mas em todo o planeta. Depois, para gerar desde uma única célula, de uma ameba, para gerar um ser humano, aí tem um tempinho. E uma manipulação de inteligências perfeitas, muito grande na interação da matéria. Mas essa interação aí fica para semana que vem. Perguntas? Tudo bom. Alguém quer esclarecer as besteiras que eu falei? Esclarecer não, né, prof? Mas eu estou lembrando aqui que naquele vídeo que você pegou, que você vai arrumar para nós e vai colocar acessível a todos nós novamente, e que tem o Celso falando, ele fala sobre a evolução anímica, que fala sobre a ameba. E começou com a ameba, eu lembro disso. E ele explica direitinho isso daí, é bem interessante. Do livro de Gabriel Delany. Né, Celso? Evolução Anímica é o nome do livro, né? Pelo menos, né? Naquela Foi época um, tinha gente muito inteligente, viu? Poxa, foi um grande laboratório, né? é, Os espíritos, para a gente chegar ao corpo que a gente tem hoje, o desenvolvimento intelectual e tudo, foi um grande laboratório. Só de homos tiveram vários, em vários, como o professor falou, né? Para chegar no que a gente é hoje, eh, eles não acharam ainda, como fala, o primeiro hominídeo. O primeiro, mais um dos primeiros que estão estudando agora tem 250 mil anos atrás. O nome dele, deixa eu ver o nome dele, eu estava estudando sobre isso ontem. Homo erectus. Não, Homo naledi. Eles já enterravam seus mortos, mas não tinham nenhuma semelhança com os homens que existem, não está dentro do DNA humano. Então, imagina a brincadeira que foi, brincadeira entre aspas, né? O laboratório espiritual para chegar no que a gente é hoje, gente. Quantas espécimes? Não, essa serve, essa não, essa serve, essa não, essa serve, essa vai ser extinta, essa vai progredir, essa não vai. Vamos tirar os dinossauros, senão não vai ter humano que vão comer os humanos. Quanto que eles não brincaram aí com esse mundo para a gente estar evoluindo pois é. como espécie e com todos os bichinhos que a gente tem hoje? É fascinante. Por É, isso que a gente então, não pode duvidar, né, desses engenheiros siderais que existem. E Ah, como existem.
Quando eu Não, estou assustada com o que está acontecendo globalmente, eu gosto de estudar sobre essas coisas, sobre evolução, porque aí você vê nitidamente, eles não brincam. Teve muito preparo e estudo, teve muita separação para chegar no que a gente é hoje, para a humanidade achar que é capaz de descartar o que está aqui, não vai? Então, então a esse, gente vai. Acho que, de qualquer esse, forma, a gente esse guarda. daqui, né, que você fala, O nome é Homo Naledi. É muito legal. Depois dá uma olhada no. então Tem já é mais uma de outras categorias, né? Porque mesmo aqui já é uma simplificação, né? mais Deve até antigo do, mais do que esses, né? mais antigo do que os primeiros. E já com, por exemplo, eles já faziam fogo, eles já enterravam seus mortos. Então já tinha ali um princípio básico, aí dá um pouquinho de medo a gente ler, porque você fala assim, tá, se eu não evoluir aí na, evo- na, na transição, a gente vai para um seres igual a esse aí. Então dá um pouquinho de receio, né? A gente já fica assim, vamos rezar mais, né? Vamos mudar aí a perspectiva da coisa, porque não vai ser legal. Imagina, depois passa, você não vai lembrar de nada. Vai demorar 6.000 anos para voltar a lembrar de novo. Só Graças à misericórdia de Deus, né? Não vai lembrar de coisas. nada. Eu acho que vai ser mais fácil, porque a gente já tem essa experiência, né? Então a gente já passou por isso. Esse é o som. Aí cada um olha assim, aí o macaco olha assim pro celular. Pô, cara, fica aqui 3 horas para acender um fogo. O cara conseguiu acender um fogo em 15 minutos. Pois é. Eu falo, "Pô, eu sou o cara." Aí começa tudo de novo. Aí você fica, que eu sou o cara. Então, aí começa o ego, né? Mas eu acho interessante essa conversa aí, porque, veja bem, olha, dentro do nosso corpo tem células, né? E as células têm reprodução não assexuada, né? Quer dizer, esse movimento eu não vou chamar de geração espontânea, mas ela vai, a gente a cada 7 anos aí renova todas as células, né? E tudo mais. Quando cresce a criança, ela vai reproduzindo a célula, e ela, o que É ativa super esse negócio todo, explicado, né? hein, Celso? Vai olhar o DNA e o ADN. Quando você vai olhar o DNA e o ADN, o que transforma uma proteína numa coisa que vai ser cérebro, osso, músculo, é uma coisa fascinante, é milagroso. Você fala assim, não, como é que olha isso? A ciência olha isso e fala assim, não, não foi espontâneo, sabe? Não teve, foi, foi aleatório. E as mitocôndrias, que tecnicamente são bactérias parasi- parasitárias que elas vivem com você, né? Que é o que te dá a energia das mitocôndrias. Então, E e tem um monte de tecnicamente micro-organismos. é como uma bactéria que vive dentro da célula. É Tem uma um coisa monte de absurda. micro-organismo para poder a gente estar vivo. Se não tivesse os micro-organismos no corpo da gente, a gente morria muito rapidamente. Quando eles morrem, a gente adoece e vai. Pois é. É tudo tão sábio. Gente, Que, fica assim, ó. Microorganismo do bem. E quando né? tem duas terras parecidas, não precisa ser iguais, duas terras parecidas. Você acha que alguém vai desenhar tudo de novo? Os engenheiros vão lá na prateleira, não, pega esse desenho aqui, ó, já tem esse daqui, tá funcionando lá? Mexe mais 2 palitos aqui no DNA e põe para funcionar no outro. Não precisa muito a gente Né? pegar os espécimes humanoides. Migrado, implantado. A gente olha para eles e fala assim, não, olha, foi realmente um. Eu imagino um monte de cientista de jaleco do outro lado, no plano espiritual, falando: deixa eu ver se isso aqui vai dar certo." Não, não vai dar certo. O cérebro é incompatível para a mediunidade lá na frente, não vai dar certo para a comunicação, verbal não verbal. Não funciona, então extingue uma raça, extingue outra, desenvolve uma e desenvolve outra, e a ciência fica brigando porque eles não conseguem entender o porquê. Por que que não desenvolveu tudo? Ia ter um monte de espécies de homo andando por aí. Pois Tem é.
O Neandertal, a gente sabe que o nosso DNA tem um pouco de Neandertal, né? A gente não é tudo propriamente. Tem um Sapiens. pouquinho aí da Sapiens, tem a mistura aí, teve essa mistura. Mas e os outros? Sumiu. Aí eu adoro assistir. Quando eu estou com muito medo do que está acontecendo no mundo, estudar a ciência é fascinante, porque eu falo assim. Tá, ó, olha o trabalho que teve para ser o que a gente é hoje. É muito lindo. E ó que eu não tenho estudo, hein, gente? Eu tenho, o que eu tenho de conhecimento é Você, primário, você é não autodidata, Andressa. sou autodidata. Autodidata eu não me considero, não, porque eu não tenho É, conhecimento sim, o claro que é. suficiente para dizer isso, mas gosto muito de estudar. Mas acho fascinante quando eu estou assim, a gente vê umas notícias, o mundo vai acabar daqui a. Aí você olha e estuda ciência, estuda a nossa evolução, você fala, não vai, gente, não vai, não é. Pode ser que mude a perspectiva, pode ser, tem aí essa possibilidade. A gente fica falando de oxigênio, Mas né? Toda essa evolução Pode que teve mudar na isso. Terra, é, mas você sabe que pa- parece que a questão da a fração do composto da atmosfera do oxigênio porque o oxigênio é oxidante, né? Bom, vamos, a Ele conversa também é está muito oxidante. interessante, mas vamos deixar isso tá para passando muito do continuar horário. na É, semana que vem. Na semana que deixemos vem a para a gente vai É muito falar próxima, sobre o próximo profundo, né? capítulo. oxigênio do Sandro, falar sobre a Desculpa, evolução prof, das falei. espécies da Andressa e vamos continuar tudo isso. Quem quer fazer a Perdão. prece de encerramento da reunião de hoje? Eu faço, falei tanto, não custa, não. Meio que minha obrigação. Vamos lá. Agradecemos a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre, aos espíritos protetores desse grupo espírita, a proteção dos estudos da noite de hoje. Pedimos a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre, que as energias aqui compartilhadas, a vontade de evoluir, que tudo isso aqui seja transformado em boas energias, que os bons espíritos possam assistir aos nossos amigos nas reuniões mediúnicas, que os bons espíritos possam assistir aos nossos irmãos em sofrimento no plano espiritual. Pedimos a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre, que olhar pelos países em guerra, em conflito, que ainda não conseguiram entender que todos somos irmãos, ao nosso país, que os nossos governantes abram os olhos e entendam a responsabilidade que têm nas suas mãos para com o povo, para com tudo que existe na nossa população, que nossos espíritos tenham paciência e resignação para os momentos de tribulação que estamos passando e atravessando nessa mudança planetária que vai levar aí alguns anos e que vai trazer para nosso planeta toda a transformação necessária para tornar esse mundo de regeneração e que os nossos espíritos sejam preparados para as mudanças que vão vir. E se formos para um planeta de provas e expiações, que venhamos a agregar, ajudar e transformar, seja lá o que for, para melhor, sempre para melhor, sabendo que estamos em aprendizado e o erro faz parte do percurso do aprendizado. Encerramos a aula de hoje fazendo a oração que Jesus nos ensinou e pedindo aos espíritos protetores a proteção às nossas casas, aos nossos corpos, aos nossos espíritos, e que tenhamos na noite sempre a ajuda necessária e que possamos ajudar aí nos desdobramentos quando dormirmos. Fazendo assim, encerramos fazendo a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus,
santificado seja o vosso nome, venha a nós, Senhor, o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação e livra-nos de todos os males. E assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Evidências? Não tive nenhuma. Quem tá deprimido não consegue ver nada. Roberto? Roberto? Por favor. Não estava querendo abrir aqui o microfone. Nós estamos assim entre luzes na cor amarelo leve e também em quedas d'água da mesma cor. E caem dos céus os traçados como gotas finas na cor verde, verde clara, brilhante. Foi o que eu vi todo o período. Muito bem, graças a Deus. Muito obrigada. Boa noite a todos. Obrigado, gente. Tchau, Lourenço. Obrigado, Obrigado. Lourenço. Tchau, Tchau. Sandra. Tchau, gente. Boa noite, boa noite. Carla, Laís. Beijão para todo mundo. Tchau, tchau. Obrigada.